Leitura do dia 89/365. 1 Samuel 28 a 31. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 30 de março de 2023 do Plano Anual. 1 Samuel 28. O pedido de Equis colocou Davi em uma situação muito difícil. Recusar-se a lutar contra os israelitas acabaria com a sua amizade com os filisteus e arriscaria a vida de seus companheiros e familiares, batalhar contra seu próprio povo e ferir as pessoas que ele tanto amava e brevemente lideraria. Davi, porém, não teve que resolver este dilema porque Deus o ajudou. Os outros líderes filisteus se opuseram à sua presença na batalha, deste modo, não teve que lutar contra seus compatriotas. Foi Saul quem baniu todos os médiuns e videntes, os que consultavam os mortos, de Israel, mas no desespero, procurou uma feiticeira. Embora tivesse removido o pecado de bruxaria da torre, não a retirou de seu coração. Às vezes fazemos um estardalhaço ao denunciarmos o pecado, mas se não houver mudanças em nossos corações, os erros retornarão. Saber o que é certo e condenar o pecado não toma o lugar de fazer o que é correto. O Urim e o Tumim eram usados para determinar a direção de Deus em certos assuntos. Quando oprimido pelo exército filisteu, Saul buscou o ocultismo. Permita que as dificuldades da vida e os obstáculos o aproximem da direção de Deus e o façam dependente dele. Como vimos na história do primeiro rei de Israel, buscar qualquer coisa a não ser o Senhor leva apenas ao desastre. Deus havia proibido estritamente que os israelitas tivessem qualquer contato com as divindades, adivinhações, feitiçaria, bruxaria, médiuns, espíritos ou qualquer outro meio de consulta aos mortos. De fato, os feiticeiros deveriam ser mortos. As práticas ocultas eram realizadas em nome dos deuses pagãos, e as pessoas buscavam o ocultismo por respostas que Deus não daria. Os praticantes do ocultismo têm Satanás e os demônios como fonte de suas informações, Deus não lhes revela sua vontade. Ao contrário, ele fala por seus canais próprios, a Bíblia, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Samuel realmente retornou dos mortos para falar com Saul? Afirmo que não. A feiticeira gritou diante do aparecimento do suposto juiz, sacerdote e profeta. Ela conhecia muito bem os demônios que costumava contactar. De alguma forma aquela revelação mostrou a Saul que a feiticeira lidava com um poder muito maior do que já conhecera. Na verdade, ela não contemplou o homem de Deus mas o próprio Satanás. Deus permitiu que o inimigo de nossas almas desse a Saul uma profecia relativa ao seu destino, apesar de ser mentirosa, recheada de uma mensagem que o rei já conhecia. Isto de forma alguma justifica os esforços para contactar o inimigo de nossas almas ou comunicar-se com os espíritos dos mortos, os quais não aparecem. Deus condena tal prática. Deus não respondeu aos apelos de Saul porque ele não seguirá as orientações divinas. Às vezes as pessoas perguntam por que suas orações não são respondidas. Se elas não cumprem as responsabilidades dadas pelo Senhor, não devem surpreender-se quando ele não mais atender aos seus rogos. 1 Samuel 29. Os príncipes filisteus souberam que Davi era a pessoa que, na juventude, matara seu campeão, Golias e centenas de seus soldados. E foi o herói das canções que mencionavam as vitórias israelitas. Tinham medo que, no calor da batalha, ele se rebelasse contra seu povo. Embora Davi ficasse a princípio preocupado, Deus usou a suspeita dos filisteus para impedi-lo de lutar contra Saul e seus compatriotas.
1 Samuel 30. Ao enfrentar a tragédia de perder suas famílias, os soldados de Davi começaram a rebelar-se contra ele e até cogitaram em matá-lo. Ao invés de planejar um resgate, procuraram alguém para culpar. Mas o filho de Jessé encontrou forças em Deus e buscou uma solução ao invés de se acomodar. Ao deparar-se com os problemas, lembre-se de que é inútil buscar alguém para culpar ou criticar. Veja como você pode achar uma solução. Davi não podia ir ao tabernáculo para pedir direção ao Senhor porque estava em território inimigo. Então pediu a estola, o único objeto relacionado a Deus que ele possuía. Na presença do sacerdote e com este artigo do vestuário sacerdotal, solicitou a direção do Senhor. Ao pedir esta indumentária, Davi, na verdade, rogava que o sacerdote trouxesse o Urim e o Tumim, guardados em um bolso preso à estola. Apenas o sumo sacerdote podia usá-los. Os amalequitas cruelmente abandonaram este escravo para morrer, mas Deus o usou para conduzir Davi e seus companheiros ao acampamento inimigo. O filho de Jessé e seus soldados trataram o jovem com bondade, e ele retribuiu a generosidade ao levá-los aos amalequitas. Trate com respeito e dignidade os que você encontrar sem se importar quão insignificantes possam parecer. Nunca se sabe se Deus os usará para ajudá-lo ou persegui-lo. Depende de sua atitude para com eles. Davi decretou uma lei, a qual declarava que os que guardavam a bagagem no acampamento deveriam ser igualmente recompensados como os que lutavam na batalha. Hoje são necessárias várias pessoas para auxiliar nos serviços de apoio aos soldados na guerra. Na igreja e em outras organizações, precisamos tratar os que dão suporte aos serviços igualmente com os que estão na linha de frente. Sem contadores, secretários, treinadores e administradores, os que possuem uma ocupação na obra de Deus seriam incapazes de realizar seu ministério. Você está na linha de frente. Não se esqueça dos que o auxiliam. Você faz parte do grupo de apoio. Perceba que sua posição, embora menos fascinante, é vital para o trabalho de todo o grupo. Os filisteus torturavam seus prisioneiros de guerra. Sem dúvida Saul conhecia o destino de Sansão e não quis arriscar uma mutilação física ou outro abuso. Quando seu escudeiro recusou-se a matá-lo, ele se suicidou. Saul era alto, bonito, forte, rico e poderoso, mas todos estes atributos não eram suficientes para torná-lo digno de imitação. Era fisicamente alto, mas pequeno aos olhos de Deus, bonito, porém seu pecado o tornou feio. Forte, mas sua falta de fé o fez fraco, rico, mas espiritualmente falido. Ele comandava a muitos, mas não podia exigir respeito ou submissão deles. Aparentemente estava tudo bem com Saul, mas seu interior encontrava-se deteriorado. Uma boa relação com Deus e um forte caráter são muito mais valiosos do que um belo exterior. O escudeiro de Saul enfrentou um grande dilema: deveria executar a ordem pecaminosa do homem a quem supostamente devia obediência. Ele sabia que era obrigado a obedecer ao seu senhor, o rei. Mas entendia também que o assassinato era um erro. Ele resolveu desobedecer. Existe uma diferença entre seguir uma ordem com a qual você não concorda e executar uma que sabe estar errada. Nunca é certo ou ético executar um erro, não importa de quem venha a ordem ou quais consequências esta desobediência possa acarretar. O que influencia a sua escolha quando você enfrenta um dilema? Tenha coragem para seguir os mandamentos de Deus acima dos humanos. Saul enfrentou a morte do mesmo modo como administrou a vida. Ele tomou os assuntos em suas próprias mãos sem pensar em Deus ou pedir sua direção.
Se nossas existências encontram-se como gostaríamos, não podemos pensar que as coisas mudarão de forma mais fácil no futuro. Quando a morte se aproximar, responderemos a Deus da mesma forma como temos vivido desde o princípio. Enfrentar a morte cara a cara apenas nos mostra o que realmente somos. Como você quer encará-la? Comece a administrar sua vida da maneira que agrade a Deus. Ao colocar a armadura de Saul no templo filisteu, o crédito pela vitória sobre Saul era dado a uma divindade pagã. Astarote era a deusa da fertilidade e do sexo. Bet-Sean era uma cidade nos declives a leste do Monte Gilboa, com vista para o vale do Rio Jordão. Considero a diferença entre o primeiro rei e o último juiz de Israel. Saul foi caracterizado pela inconsistência, desobediência e vontade própria. Seu coração não era voltado para Deus. Samuel foi caracterizado pela consistência, obediência e um profundo desejo em fazer a vontade do Senhor. Ele possuía um genuíno anseio por Deus. Quando Deus o chamou, Samuel disse: "Fala, porque o teu servo ouve." Mas quando o Senhor, através de Samuel, chamou Saul, ele respondeu: "Por que, pois, me falas com tais palavras?" Saul era dedicado a si mesmo, Samuel era dedicado a Deus. E tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. A morte de Saul também representou o fim de um ideal. Israel não mais acreditava que ter um rei como as outras nações resolveria todas as suas dificuldades. O problema não foi a forma de governo, mas as atitudes do pecaminoso rei Saul. Tentou agradar a Deus através dos esforços da religiosidade, mas a verdadeira espiritualidade requer uma vida de obediência constante. As vidas espirituais heróicas são construídas através da obediência sucessiva. Como um tijolo, cada ato do obedecer é pequeno, mas ao serem empilhados, forma-se uma enorme parede de um forte caráter, uma grande defesa contra a tentação. Devemos nos esforçar para obedecermos a Deus diariamente.